Uma das particularidades de Amós, seguindo lá no capítulo 7, ele vai dizer que, olha, ele diz assim, ó, capítulo 7, verso de número 14, ele diz, eu não sou... Ele fala que ele não era profeta, nem filho de profeta, mas tão somente ele era, sabe o quê? Boieiro e cultivador de sicômoro. Em outras palavras, Amós, ele era um profeta, ele era um boieiro, ele era da roça, ele vivia atrás do gado, levando o gado para cá, para acolá, para pastar. Era plantador, ele cultivava sicômoro ou figueira brava, seja lá a nomenclatura que você queira dar. Ele era agricultor. Mas Deus, prove a Deus, levantar ele do meio, lá de trás do gado, tirar ele lá de trás e colocar ele como profeta. Numa época onde a nação de Israel estava se distanciando de Deus, existia pessoas mais capacitadas do que Amós, existiam homens mais cultos do que Amós, mas Deus queria levantar era um boieiro, um agricultor. Sabe por quê? Porque os intelectuais da época não estavam nem aí, estavam se perdendo no meio do pecado, estava só bajulando o rei, que na época quem reinava era Jeroboão, se não me falha a memória. Mas Deus levanta um homem, a qual uma das características que ele tinha, apesar de era boieiro, era cultivador de sicômoro, mas esse homem tinha o que é essencial na vida de um profeta: coragem. Ei, o homem tinha coragem. Está entendendo? O homem tinha coragem. E o Senhor disse: olha, profetiza, Amós. Tu vai profetizar para Israel. Viu? É para Israel. E ele começou a profetizar. E a maneira que Deus usava Amós era uma maneira peculiar. Ele profetizava, mas ele via acontecendo. O Senhor falou para Moisés no começo do capítulo 7, olha, Amós, melhor dizendo, Amós, o que tu vê? Senhor, eu estou vendo um prumo. Está entendendo? Era o profeta das visões, Amós. A profecia dele era isso, ele estava vendo e o Senhor disse: agora profetiza, Amós, o que tu viu agora. E ele começava a profetizar. E quando ele começava a profetizar, a primeira coisa que aconteceu, o sacerdote da época começou a se levantar: olha, Amós, aqui tu não vai profetizar não. Começou a dizer, foi até Jeroboão e disse: olha, Jeroboão, tem um camarada aí chamado Amós que ele está profetizando contra ti, ele está incitando a nação, está dizendo que Israel vai ser levada cativa, está se levantando, está criando burburinho. Aí Jeroboão, o rei, disse: olha, vamos matar. Aí o sacerdote, ele foi até, o sacerdote Amazias, melhor dizendo, ele foi até Amós e disse: olha, Amós, corre, escapa-te por tua vida. Vai lá para Judá, vai para o reino de Judá, vai profetizar lá, porque aqui, ó, Jeroboão quer te matar. Aqui, ó, esse negócio que Israel vai ser cativo não existe aqui. Mas sabe o que foi que Amós disse? Olha, Amazias, eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu sou apenas um boieiro, cultivador de sicômoro. Mas da onde Deus me tirou, irmão? Ele me tirou para falar a verdade. E mandou eu profetizar a nação de Israel. E é aqui que eu vou ficar. E é aqui que eu vou profetizar. Ele não poderia ser, ele não era da melhor família, mas foi o Deus de Israel que levantou ele. E se Deus levantou, irmãos, está levantado, irmãos.
E se Deus usa ele, e se ele falou para Amós, profetiza, assim será feito. E sabe o que foi que aconteceu? Não vou entrar no mérito, mas sabe o que foi que aconteceu com Amazias? Depois você lê o capítulo 7 de Amós, que você vai saber. Porque eu não quero ficar aqui. Porque Deus tem me mostrado, tem nos revelado coisas maiores para a noite de hoje. Estava falando apenas acerca da pessoa a qual Deus usou para falar essa palavra. Certamente o Senhor. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus, ele usou esse homem chamado Amós para dizer essa frase, esse escrito. Irmãos, nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos um Deus que fala. Quem crê que Deus fala? Você acredita? Você crê que o Deus que você serve está vivo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ele está vivo. Esta é a notícia que eu tenho para você nessa noite. Ele está vivo e ele fala. Ele fala com o seu povo. Ele fala com os profetas. Ele fala com os seus servos. Ei, você não serve um Deus mudo e nem um Deus que não gosta de se relacionar. Quando nós lemos as Escrituras, desde o Gênesis, o nosso Deus, ele gosta de conversar, ele gosta de se relacionar, porque Deus lá no Gênesis, ele vai falar com quem? Fala com Adão. Depois Deus vai, no decorrer da história, ele fala com Noé. No decorrer da história, ele vai falar com Abraão. E durante a Bíblia Sagrada, ele vai falando com vários homens de Deus. Então o nosso Deus gosta de se relacionar. E nessa noite, ele quer te trazer para perto. Nessa noite ele quer te trazer para perto. Ao longo de todas as ao longo de toda a Escritura, nós vemos Deus sempre chamando alguém para perto para conversar. E é nessa noite que Deus ele escolheu para nos ativar em algo essencial para a nossa vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus ele quer revelar para nós. Ei, entenda. Deus ele quer revelar para nós os seus segredos. Deus tem segredo nessa noite a revelar para você. Mas só que o profeta Amós vai dizer: ei, certamente não acontecerá coisa alguma sem primeiro o Senhor revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ei, você vai ter que ser profeta nessa noite. Está entendendo? Você quer ouvir segredos de Deus? Você quer que Deus te revele? Então você tem que ser profeta de Deus nessa noite. E então nessa noite, irmão, Deus vai te ativar o teu lado profético, está entendendo? E você vai sair daqui profetizando o que Deus falar para você. Está entendendo? Mas tem algumas qualidades. Para que Deus venha ativar o profético na nossa vida, nós temos que fazer algo. Nós temos que nos aproximarmos dele. No culto que nós estamos hoje, nós estamos em um culto denominado culto profético. Então não há nada melhor do que nós falarmos sobre profecia ou sobre o profético. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra caiu como luva quando eu estava lendo e estudando as Escrituras. Num culto como esse, nós estamos aptos para falar as revelações e os segredos de Deus. Nós estamos aptos a receber a palavra de Deus. Ei, em um culto como esse, nós não chegamos até aqui apenas para ouvir palavras bonitas, apenas para ouvir louvores bonitos. Não, apesar de que o nosso louvor é pancada, é bênção de Deus. Mas não foi só para isso que nós chegamos até aqui. Nós chegamos até um culto profético como esse para ser direcionados, para sermos guiados,
para sermos, louvado seja o nome do Senhor, ativados em Deus, para que nós possamos ouvir os seus segredos. E Ele só conta os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ele não conta os segredos de Deus, Ele não conta para qualquer um. Ele só conta os seus segredos para os seus servos, os profetas. Ei, Amós 3:7. Vamos entrar no corpo da mensagem. Os varões aí, vamos entrar no corpo da mensagem. Deus ainda revela, Deus ainda revela os seus segredos, quem crê? O profeta Amós vai dizer: certamente o Senhor Jeová, o Senhor Deus, em algumas traduções, não fará coisa alguma. Ou seja, não acontece nada. Não acontece nada se primeiro Deus não mostrar, Deus revelar, Deus fazer. Não acontece nada sem que Deus permita. Ah, mas pregador, está acontecendo isso, aquilo na minha vida. Ei, a palavra diz se está acontecendo, ou se acontece algo, Deus antecipadamente nos comunica. Mas se está acontecendo e você, por que isso está vindo sobre a minha vida? Ei, Deus avisou, Deus falou, mas você está com seus ouvidos tampados e não ouviu a comunicação do alto. Você está desligado. É por isso que isso está acontecendo. A palavra usada aqui é segredo. No texto, segredo. No original, no hebraico, quer dizer sod ou sod, que quer falar de intimidade. Essa palavra fala de intimidade, de aliança, de conselho reservado. Deus está procurando nessa noite, neste lugar, nessa igreja, amigos. Deus está procurando amigos neste lugar, nessa noite. Ei, porque Deus não vai revelar segredos para qualquer um. Deus revela para amigos. Profetas são amigos de Deus. Ei, quem quer ser amigo de Deus aqui? Você quer ser amigo de Deus? Então nessa noite Deus te convida para intimidade. Ei, Deus te convida para intimidade, porque sem intimidade, irmão, Deus Ele não vai te revelar os segredos. Sem intimidade, mas estava acontecendo isso na minha vida, Deus não avisou. Ei, como é que Deus vai avisar se você não ora, se você não busca, se você não é íntimo dEle? Se você não é íntimo, como é que Ele vai avisar, meu amado? Ele quer avisar. Ele até avisa, mas os teus ouvidos estão distantes. Os teus ouvidos estão longe. Ele brama, ele fala, mas o teu ouvido está longe. Porque amigo está perto. Deus tem seus segredos e Ele quer revelar os seus segredos para você. Deus, Ele quer revelar para você. Deus usa os pregadores, pastores, profetas, usa, mas Deus quer se revelar a você. Deus quer revelar esse segredo a você. E Deus só vai revelar esse segredo para você se você estiver próximo dEle, se você for íntimo dEle. Ei, segredos. O irmão sabe o que é segredo, né? Segredo, alguém sai gritando algum segredo aí no meio da rua? Sai? Alguém sai gritando, ei, eu tenho um segredo, eu vou contar, alto assim, vai? De maneira nenhuma. Os segredos não são gritados. Segredos são sussurrados perto do ouvido. Os segredos de Deus não são gritados, Ele não grita. Ei, Ele quer sussurrar ao teu ouvido.
Você está entendendo? E só escuta sussurros ao ouvido quem está perto. Quem está íntimo. Como é que você vai escutar os segredos de Deus se você está longe, distante? Ele quer te chamar para intimidade, para ser próximo dele, para que ele possa revelar os seus segredos, porque segredo ninguém fala alto, não, ele vai sussurrar ao ouvido, e você só vai escutar se estiver perto. Segredos não são gritados, palavra-chave, são sussurrados aos ouvidos. Deus quer te levar à intimidade nessa noite, para que você ouça os seus segredos. O que muitos hoje em dia não ouvem mais. Ei, outrora você ouvia. Outrora Deus falava ao pé do seu ouvido e hoje você não ouve mais aquela voz sussurrando ao seu ouvido. Por quê? Porque você está... Porque você está distante da intimidade. Saiu um pouco de perto da intimidade dele. E Deus está te convidando, olha, chega para perto, porque eu tenho segredos a te revelar. Ei, sabe por que isso está acontecendo? É porque você não deu ouvido. Ele falou, mas você não ouviu a voz dele, porque você está distante. É por isso que isso está acontecendo. Mas ele te chama à intimidade. Deus fala.